Do primeiro ano do colégio e curso Universo, tudo bem? Aqui, professor Pedro Henrique, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como sempre, a gente vem trabalhando aí, seguindo o livro de vocês. E vocês lembram que na última aula a gente começou a falar sobre a grande civilização romana, tá? Então, a gente viu ali alguns pormenores, claro, dentro da nossa disciplina, tá? Dentro da história da arte. E hoje a gente vai falar um pouco mais, destacando aí, digamos que dois ícones dentro da grande história do povo romano, tá? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o Coliseu e também sobre a cidade de Pompeia, tá? E na próxima aula a gente continua também seguindo o livro de vocês, beleza? Então o pessoal que não assistiu ainda a última aula, volta aí alguns vídeos no canal da escola, tá? Se atente aí às primeiras colocações sobre a civilização romana, tá? Sobre o império, grande império romano, e aí vocês vêm para essa aula aí mais rica, tá? Com os detalhes em relação à própria arquitetura, sobre a parte das pinturas, sobre tudo aquilo que foi construído em relação a uma manifestação artística, digamos que mais organizada dentro daquele Império Romano. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem e vamos para a nossa aula, tá? Lembrando que na última aula a gente já destacou dentro de História da Arte, puxando, é claro, também para um lado das questões de história geral, tá? Então a gente viu um pouco sobre a política, a gente viu um pouco sobre como eles se organizavam em relação ali às relações sociais dentro da sociedade romana, tá? E como isso influenciou em relação às invasões, em relação ao grande, vasto território, em relação à própria influência dos gregos, tá? Então, quando vocês chegam nessa aula aqui, vocês vão ver que o conteúdo é mais específico dentro da história da arte e eu trouxe dois aspectos principais, dois elementos principais. O primeiro deles, que já está aqui mostrando para vocês em relação ao Coliseu. Eu acredito que o Coliseu, dentro da própria história, é uma das marcas, é um dos símbolos mais importantes que destacam aí a cultura de um povo. É claro que todo povo ele tem o seu resquício, todo povo tem o seu material, tem a sua própria história, mas é claro que quando a gente fala da história da maneira assim absoluta, de uma maneira aí 100% falando de história, a gente lembra dos grandes ícones, das grandes funções, dos grandes monumentos erguidos em cada período histórico, tá? Então, quando a gente lembra da antiguidade, a gente vai lembrar, claro, aí do Coliseu, tá? E passando aqui para explicar um pouco para vocês. E trouxe aqui algumas imagens, tá? O Coliseu, ele foi um anfiteatro ali do Império Romano, tá? Então foi marcado aí por praticamente uma das grandes transformações dentro das manifestações artísticas daquele Império Romano, tá? Então eu trouxe aqui um textinho e um resumo e aí eu vou explicar para vocês ali como é que ele se dava, o ano, tá? O imperador que fundou, tá? Em relação aos pormenores que acontecia nesse grande anfiteatro, tá? Então eu coloquei lá em cima, ó, pessoal, ó. Os imperadores distraíam as multidões com diversão em larga escala. O combate de gladiadores era o evento mais popular, que tinha o Coliseu como palco principal. O combate era mortal. Pessoal, aqui eu trouxe uma característica principal, elemento principal em que esse anfiteatro ele servia, tá? Ele servia como um entretenimento para a população, essa população romana que não precisava pagar por nada para poder entrar e assistir todo esse entretenimento que rolava dentro desse grande anfiteatro, tá? Então ele suportava aí cerca de 50 mil pessoas. Ele era praticamente aí um grande monumento luxuoso, tá? Digamos que a gente pode comparar alguns estádios modernos de hoje, inclusive os estádios de hoje, eles têm uma estrutura bastante parecida com o que o Coliseu ele expressou, ele colocou como funcionalidade naquele período, tá? Então, muitos historiadores trazem trabalhos significativos dizendo que a construção de um monumento hoje que comporte pessoas para o entretenimento, principalmente a parte do futebol, os estádios, então eles têm uma parte sinônima, ele tem um laço muito importante com essa construção do Coliseu, como por exemplo ele
em algumas obras ele mostra como o futebol ele acabou se movimentando em torno de um grande evento que acontecia naquela época, que era justamente aqui as grandes batalhas, tá? Principalmente ali em relação aos gladiadores dentro de um grande anfiteatro, o que hoje a gente pode fazer essa associação com o futebol, tá? Então é só mais uma dica ali de curiosidade, tá? Um título aí de curiosidade para vocês. Enfim, trouxe alguns dados, tá? O Coliseu, ele foi erguido no ano de 72 depois de Cristo, tá? Pelo imperador Flávio Vespasiano. Esse Flávio, ele dentro dos grandes imperadores aí de Roma, ele foi um dos que mais teve um lado, digamos que para as manifestações artísticas em relação a erguer grandes monumentos, tá? E nessa área aí do Coliseu, antigamente se tinha justamente o antigo Palácio de Nero, tá? Nero que foi Flávio Vespasiano foi justamente o que sucedeu aí o imperador Nero, tá? Então é claro que tinha meio aquela rixa de você ter atribuições, habilidades, fazer construções que acabam retratando aquele o seu período histórico, seu período ali imperial, tá? Então ele fez isso de uma maneira de representar mais significativamente, tá? Ali a parte das suas construções suntuosas, tá? Então, pessoal, demorou aí cerca de 8 a 10 anos para construir esse grande anfiteatro, e aí Flávio ele não estava mais sendo imperador, ele já tinha sido morto, tá, nesse período. Então quem realmente consegue trabalhar e terminar de erguer esse grande templo, tá, é justamente ali o seu filho, tá, o seu filho Tito, tá? Que deu justamente o título para esse grande anfiteatro de Anfiteatro Flaviano, tá? Em homenagem ao seu pai que começou a erguer toda a sua estrutura, tá? Então, como eu disse para vocês, ele comportava aí cerca de 50 mil pessoas, pessoas aí de classes sociais variadas, tá? Só que é claro que dentro desse grande anfiteatro tinha uma certa hierarquia dentro ali da chamada, digamos, como hoje, vamos colocar para as questões mais atuais, as grandes arquibancadas, tá? Então o pessoal que ficava com uma visão mais privilegiada lá dentro era um pessoal que tinha uma classe social mais favorecida, era o pessoal que estava na família ali do imperador, eram os sacerdotes, era o pessoal do próprio exército, tá? Então eram pessoas que tinham funções mais importantes, eram pessoas que tinham assentos mais específicos para ter um entretenimento melhor, mais visível, tá? E o resto ali era a população de camponeses, de homens livres, tá? E do pessoal aí de várias camadas da sociedade, beleza? Então o que é que acontecia, para que servia praticamente esse ambiente ali? Era o entretenimento do povo a partir das lutas, tá? Lutas, como vocês sabem, dentro da antiguidade é praticamente o motor ali da história, tá? Então a antiguidade é marcada aí por vários embates, vários conflitos, e o pessoal ali colocava gladiador contra gladiador, gladiador contra animais ferozes, tá? Que era justamente ali um exemplo, grandes leões ali de várias colônias ali romanas, principalmente naquela parte da África, que eram trazidos, tá, para poder batalhar aí e fazer um grande entretenimento ali para o povo romano, tá? Então existiam as apostas, existiam aí toda uma política que se dava em torno desse grande anfiteatro, beleza? Então, ao lado dele tem uma construção de Nero, tá? O chamado Colosso de Nero, que era justamente essa estátua que está aqui na imagem direita, tá? Então, nesse período não se tinha, claro, essa nomenclatura de Coliseu. Coliseu, segundo os historiadores, a partir do século XI em diante, tá? Então a gente já está falando aí da Idade Média. Então esse Coliseu vem justamente dessa parte do Colosso de Nero, que era essa estátua de 35 metros de altura que tinha ao lado desse grande Coliseu, desse grande anfiteatro, tá? E ao passar do tempo, vocês sabem que o Império Romano ele entra em declínio, tá? Então, a partir de 404, mais ou menos, o outro imperador Flávio, tá? Ele acaba proibindo os vários embates que aconteciam ali, porque milhares de gladiadores, milhares de pessoas, milhares de animais morreram ali em palco de batalha, tá? Então, já tinha ganhado ali um esquema de praticamente ali de muitas mortes. Então veio um imperador
e acabou proibindo todas essas práticas, essas atividades que aconteciam naquele ambiente, beleza? E a partir daí, esse anfiteatro ele vai ganhando funções diferentes em cada período histórico. Então, por exemplo, a partir de 404 ele ganha mais um cenário, uma funcionalidade de simulações de batalhas, tá? Então ele estava sendo um palco ali para treinar os exércitos posteriores ali ao Império, o Império de Roma, tá? Na Idade Média ele foi bastante saqueado, tá? E lembrando que ele tinha várias partes aí específicas de ouro, a partir de mármore e aí várias adereços significativos dentro da história da arte, tá? E dentro da Idade Média o pessoal saqueou bastante para levar para igrejas, para levar para dentro de casa, tá? Coisas aí que estão em museus hoje em dia, tá? Dentro do século XI também, vestígios arqueológicos mostram que a região ali de Roma, claro, aqui é a cidade principal, tá? Ela foi organizada, ela foi estruturada por uma família de barões, tá? Então era justamente os Frangipani, tá? Então essa família foi a família que ficou responsável naquele período da Idade Média ali por preservar e também por fazer meio que se fosse uma moradia ali do seu exército. O exército dela treinava ali dentro desse grande anfiteatro. Então vocês podem ver que foi ganhando várias denominações e várias funções ao passar da história. Beleza? Então aqui eu passo para vocês também a parte mais interna. Como vocês podem ver, é um ambiente muito amplo, tá? Então, o que é que acontece hoje? Hoje é praticamente um museu aí a céu aberto, tá? Então, milhões de pessoas passam aí todos os anos, tá? Para conhecer. Então, é claro que tem toda essa parte de fora, tá? Dentro, a parte subterrânea, ela também é palco de museu, porque era onde ficavam as feras, era onde ficavam os escravos, era onde tudo era montado para ter um palco ali principal. Tá? Então vocês podem ver que ele mostrando por essa primeira imagem aqui, comparando as duas, tá? Claro, a parte direita ali é mais uma representação de como era e essa parte aqui é dos dias atuais. Vocês podem ver que em relação à preservação não tá lá essas coisas 100%, porque de lá da sua construção, tá? Primeiro século aí depois de Cristo, houveram vários terremotos, tá? Que acabaram abalando toda a estrutura e acabou derrubando muita coisa, tá? Então, estudos arqueológicos mostram que esses grandes terremotos, tá? Naquela parte ali da Europa acabou destruindo muita coisa e assim vários outros conflitos dentro da Idade Média posterior também, tá? Chegando à Idade Contemporânea e acabou destruindo muito dessa grande arquitetura romana daquele período ali, da grande ascensão do Império Romano, beleza? Então aqui vocês podem ver que pessoas viajam, saem de várias partes do mundo para conhecer esse ícone da história da antiguidade, tá? E lembrando que está praticamente ali no centro, né, de Roma, tá? Então, ao redor dele tá passando várias avenidas principais, tá? A população mora ali em torno e é claro que dentro de toda a sua história ali como nação, tá? Ali o próprio povo de Roma tem um enorme prestígio sobre seus patrimônios aí culturais que contam a história do seu povo. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi um pouco sobre o Coliseu e passando aqui em diante, eu explico para vocês em relação a um grande ícone também do Império Romano, tá? Que é justamente aí a cidade de Pompeia, marcada aí por na contemporaneidade a formação aí de vários documentários, de vários filmes que contam, infelizmente, tá? A tragédia que aconteceu naquele período ali do Império Romano com a cidade de Pompeia, tá? Pompeia e Herculano no caso, só que Pompeia ganha um destaque maior, tá? Então a gente vai conhecer um pouco Pompeia, como eu coloquei lá em cima, a cidade tomada pelo vulcão, tá? Então eu vou ler aqui, mais claro, falando a parte da história da arte. Então, ó, era uma cidade luxuosa com uma população de no total, claro, isso é uma estimativa, tá? De 25 mil habitantes. Como as casas não possuíam janelas, se abriam para um pátio central. Os romanos pintavam janelas de faz de conta, se abrindo para as cenas requintadas, tá? Então, dentro da população aí de Pompeia, a maior destaque dentro da história da arte são aquelas pessoas que têm a funcionalidade em relação à pintura. Eu vou mostrar para vocês, vou logo até mostrar aqui, ó, em relação a uma das paredes
tá? Coloquei só essa foto, mas é claro que vocês forem procurar tem muito mais. Uma das paredes que foi com destaque em relação a essas pinturas desses grandes pintores de Pompeia, tá? Então, contando a história um pouquinho para vocês, no ano de 79, esse grande vulcão que eu destaquei aqui para vocês, do Monte Vesúvio, tá? Então ele entrou em erupção e aí aconteceu uma das grandes tragédias da história aí da antiguidade e da história da humanidade, tá? Então as suas fumaças, tá? A sua grande erupção, ele percorreu aí cerca de 30 quilômetros, passando aí do monte, tá? Então Pompeia estava mais ou menos de 20 a 25, tá? Então é claro que ela foi atingida e atingida de uma forma muito extrema, tá? Então a fumaça tóxica, tá? Ela chegava mais ou menos aí a 300 a 700 graus Celsius, tá? Então acabou aí matando muita gente, tanto queimado, tá, propriamente dito, como morrendo ali de asfixia, tá? Então são gases aí poluentes que acabou destruindo uma grande população. É claro que teve gente que sobreviveu sim, só que a grande maioria acabou sendo arrasado por esse grande desastre natural, tá? Então acabou tendo hoje para a grande arqueologia uma rica produção, tá, em relação a vários vestígios materiais, vestígios orgânicos, tá, de corpos, de materiais que eram do cotidiano, tá, ruínas, a própria arquitetura, como vocês podem ver aqui, parte da cidade, tá? E ali tá o monte. Vocês podem ver que olhando assim fica um pouco longe, como eu disse a vocês, cerca de 30 quilômetros depois aí do monte, essas cinzas elas chegaram, tá? Então aqui, ó, ele está para vocês lá em cima aqui. Pompeia tem sua história, a marca da tragédia. Ela foi totalmente destruída com a erupção do Monte Vesúvio. É uma camada de 6 metros de cinzas e pedras pomes cobria os habitantes da cidade. Ficaram cobertos, esquecidos por 1700 anos, preservando uma incrível quantidade de artefatos, mosaicos e murais praticamente intactos, tá? Então, o papel da arqueologia nas últimas décadas, nos últimos séculos aí, é justamente entender como vivia ali a população daquela cidade, tá? Como esse pessoal acabou tendo essa destruição em massa, tá? Por conta desse vulcão. Então vocês podem ver que na parte aqui da tragédia é muito impactante, que teve muita gente que morreu e acabou tendo o seu próprio corpo ali, de suas famílias e dos seus materiais que trabalhavam em casa praticamente petrificados por conta dessas cinzas, tá? Que acabou aí fazendo todo um acobertamento daquela cidade, tá? Então Pompeia hoje é palco aí de vários filmes, de várias descobertas arqueológicas e faz parte aí como uma das grandes construções da história da antiguidade, da história da humanidade dentro do Império Romano e por conta também infelizmente, desse grande impacto dessas questões naturais que acabou dizimando a população de Pompeia, beleza? Então esses foram os dois ícones que eu trouxe aqui para vocês. Na próxima aula a gente continua com alguns maiores destaques sobre o Império Romano e a sua relação com a história da arte, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu e um abraço.